E no início da edição de hoje, nós noticiamos o resultado de uma pesquisa feita pelo SESI, constatando que pelo menos quase 80% dos brasileiros levam o celular para a cama. É isso mesmo, e isso acaba comprometendo o sono, como já abordamos aqui com o nosso especialista. O nosso assunto continua no nosso quadro Cuide-se. E a enquete está rodando aí para você. Já votou? Está aí na tela. Você dorme com o celular ao seu lado? Participe através do nosso WhatsApp, 985-19-7000. Tem gente dizendo que coloca debaixo do travesseiro e fica carregando durante a noite. O seu voto é importante. Hashtag sim tudo emendado, as letras juntinhas, para que ele seja validado, ou hashtag não. Vá participando e assistindo a segunda etapa dessa entrevista com o médico neurologista Alexandre Castro. Doutor Alexandre, ficou comprovado, já que muita gente sim dorme com o celular, e gostaríamos de saber, isso também o senhor já disse que compromete o sono. O que é um sono inadequado durante o dia para a pessoa? O que isso pode acarretar? Olha, existem várias consequências de uma noite de sono mal dormida. E as consequências geralmente vêm no dia seguinte ou até a longo prazo. No dia seguinte, o paciente pode se sentir até mais desatento, esquecido. Lapsos de memória. Lapsos de memória, né? Um paciente que está mais irritado, mais estressado e cansado. E com certeza isso acaba impactando no dia a dia, até na sua profissão, né? Na sua empresa, etc. O que é a apneia do sono e como tratar? A apneia do sono é um distúrbio respiratório do sono. Então, o paciente apresenta pequenas pausas respiratórias durante a noite de sono. Existem várias causas para isso, desde primárias quanto secundárias. A principal causa na população é a obesidade. Então, o paciente mais obeso, ele pode sofrer de apneia do sono, que são essas pequenas pausas. Isso acaba comprometendo o ciclo do sono dele. Podemos até aprofundar mais nesse assunto, porque existem outros fatores também, né, que podem provocar ronco, apneia. Vá mandando a sua participação. Mas a nossa dúvida com relação ao uso do celular, da televisão, das telas, ela continua, inclusive, com dúvidas dos telespectadores. Quantas horas de sono uma pessoa precisa dormir para ter aí e preservar a sua saúde? Isso é muito relativo, né? Tem pacientes, no geral, de 7 a 9 horas de sono é o mais recomendado. Menos que isso pode trazer problemas e também pacientes que dormem muito podem ficar, o que a gente chama de hipersonolência, né? Uma sonolência excessiva durante o dia, isso acaba impactando também. Então, nem muito pouco sono, nem muito sono é recomendado. Existe uma certa média de 7 a 9 horas, mas cada paciente tem um certo ritmo de sono. Mas e aquelas pessoas que ficam saciadas com 4 a 5 horas por noite, mesmo assim elas podem ser prejudicadas futuramente com algum tipo de sequela? Sim, isso aí é o que a gente chama de privação crônica de sono. Às vezes ela não percebe que isso possa gerar algum problema. Às vezes ela acorda, no dia seguinte acorda relativamente bem, mas outros sinais podem indicar que essa noite de sono não está adequada. Então o paciente pode ter comprometimento cognitivo, né, de memória, de atenção, e nem imagina que isso possa estar sendo gerado por aquelas 4 ou 5 horas de sono que ela está dormindo e está achando que está bem. Pergunta interessante aqui do telespectador, quer saber se aquela cervejinha à noite atrapalha o sono. A cervejinha, né, doutor? Não é o bar inteiro. É diferente. Não, com certeza. O álcool é um dos fatores que atrapalha o sono, tá? O álcool, ele tem um certo efeito duplo. Ele, em uma determinada quantidade, ele pode fazer com que o paciente fique mais alerta e numa quantidade excessiva, mais sonolento. Mas o fato é que a substância, né, o álcool em si, ele desorganiza o sono. Ele não gera uma noite adequada de sono. Mas aquela dica de alguns especialistas dizendo que pelo menos uma taça de vinho todas as noites pode ser benéfica? Olha, tem até estudos mostrando que isso pode estar caindo por terra e dizendo que nem toda quantidade de vinho, mesmo uma pequena quantidade, pode ser satisfatória a longo prazo. Então, isso ainda é um fator a ser considerado e debatido. Vamos aprofundar nesse assunto, viu? Sempre que passo muito tempo no celular ou na TV, eu acordo, tenho espasmos, frequentemente durante a noite. Isso é normal?
Olha, existem determinados tipos de espasmos que são benignos. É uma mioclonia benigna. Geralmente acontece em grande parte dos pacientes, da população em geral, principalmente quando estão adormecendo, na fase de sonolência, na primeira fase do sono. Então, se for pequenos espasmos apenas durante esse início do sono, isso pode ser benigno. Mas existem determinadas doenças, por exemplo, epilepsias, que podem cursar como mioclonias, que são esses espasmos. Então, tem que ser investigado pelo neurologista. Agnel Mesquita Júnior, lá do Jardim Novo Mundo, pergunta: o doutor Alexandre, eu durmo com o celular, mas eu ligo ele no barulho de chuva. Isso é bom? Fica a dica? Olha, cada paciente é de um jeito, né? Então, no caso dele, ele teve essa estratégia. Com certeza isso pode ajudar alguns pacientes, outros não. Isso é muito relativo. No geral, a gente evita o celular. E para encerrarmos, falta de sono provoca ansiedade ou até mesmo depressão? Ah, com certeza. A falta de sono pode gerar ansiedade, distúrbios do humor, né? Por exemplo, a depressão. E a longo prazo pode até aumentar o risco de determinadas doenças, por exemplo, AVC, doenças degenerativas como Alzheimer. Então, o paciente tem sim que ter uma noite de sono adequada. Muito bem. Quem nos ajudou hoje no nosso quadro Cuide-se foi o neurologista Alexandre Castro, a quem a gente agradece a participação. Uma boa tarde. Obrigada. Obrigado. Boa tarde.